E se o próximo remédio que pode salvar vidas fosse descoberto numa fração do tempo e do custo que a gente conhece hoje? Sabe, isso não é mais uma pergunta de ficção científica, não. É a promessa real dos agentes de IA que estão aí, transformando completamente o jeito de criar novos medicamentos. Vamos entender como isso funciona? Mas, para a gente entender o tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa olhar o problema de frente. Afinal, por que é que um remédio novo leva, sei lá, 15 anos para ser desenvolvido e custa bilhões de dólares? Então vamos começar por aí, pela escala desse desafio. Os números por trás da descoberta de um medicamento do jeito tradicional são astronômicos. Pensem só no que esse número significa, de 10 a 15 anos. É mais de uma década de espera, desde aquela ideia inicial lá no laboratório até um remédio novo chegar de fato na farmácia. São anos e anos em que tratamentos que poderiam salvar vidas ficam presos, parados. E se o tempo já é um obstáculo gigantesco, o custo é uma verdadeira muralha. Para desenvolver um único medicamento que dá certo, o valor passa de 2 bilhões de dólares. É um risco financeiro tão absurdo que muitas ideias que parecem promissoras acabam nem saindo do papel. Agora, talvez o dado mais desanimador de todos seja a taxa de falha. Cerca de 90% dos medicamentos que chegam na fase de testes em humanos nunca são aprovados. Imagina só o investimento de tempo, de dinheiro, para no final ver 9 em cada 10 tentativas darem errado. É frustrante. Bom, esse é o cenário, e é exatamente aqui que a história começa a virar. A solução está num salto evolutivo da tecnologia. A gente está saindo de uma IA estática para usar agentes de IA que são muito mais dinâmicos. Mas, na prática, qual a diferença? A IA tradicional é tipo uma calculadora super potente, sabe? Ela analisa um monte de dados e faz previsões. Já os agentes de IA, eles são outra coisa. Eles são como cientistas autônomos. Eles não só analisam, eles tomam decisões, gerenciam as tarefas e, o mais importante de tudo, aprendem com os resultados para melhorar sem parar. Isso nos leva a uma pergunta-chave. Como essa tecnologia realmente funciona? A melhor forma de pensar nisso é como se fosse uma equipe de pesquisa autônoma e super especializada. Basicamente, um agente de IA é um sistema que foi pensado para gerenciar um projeto do começo ao fim. Ele pega um problemão complexo, quebra em pedacinhos menores e vai tomando decisões sozinho em cada etapa para chegar no objetivo final. E o processo todo imita uma equipe de cientistas de elite. Funciona assim. Primeiro, um agente mestre define a missão, tipo, encontrar uma molécula para combater a doença X. Depois, ele distribui as tarefas para agentes especialistas. Um vai analisar a toxicidade, outro vai checar a eficácia. E a mágica acontece quando eles começam a trocar informações, a aprender uns com os outros e a refinar a estratégia. Tudo isso sozinhos e numa velocidade, é sobre-humana. E isso se traduz em capacidades que são francamente incríveis. Eles conseguem prever se um remédio vai funcionar, antecipar riscos de toxicidade e analisar interações moleculares que um ser humano levaria anos para decifrar. Na prática, eles fazem uma triagem em milhões de possibilidades para achar só aquelas que realmente valem a pena. Então, o que tudo isso significa para o futuro da medicina? A resposta é bem direta. Uma descoberta de medicamentos muito mais rápida, mais barata e, o mais importante de tudo, mais eficaz. O impacto fica muito claro quando a gente compara. Em relação aos métodos de hoje, os agentes de IA podem cortar drasticamente o tempo e o custo do processo. E, o que talvez seja a maior vitória, eles têm o potencial de aumentar, e muito, a taxa de sucesso. De transformar aqueles 90% de falha em algo muito, muito menor. E o segredo disso tudo não está em um único agente super inteligente, mas sim na integração perfeita entre eles. Eles não são ferramentas isoladas, eles funcionam como um ecossistema, um time que colabora o tempo todo. No fim das contas, o resultado não é só uma melhoriazinha, é uma mudança de paradigma de verdade. A gente está falando de custos muito mais baixos, de remédios chegando mais rápido ao mercado e, claro, para quem estiver na liderança dessa mudança, uma vantagem competitiva gigantesca. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Com essa tecnologia avançando num ritmo tão acelerado, a pergunta não é mais se a gente vai ver grandes avanços, mas sim qual vai ser a próxima doença que a inteligência artificial vai ajudar a vencer.